Finalizamos na semana passada o capítulo 9 da Carta aos Romanos e hoje entramos no capítulo 10. Veremos a exposição, se o Senhor assim permitir, dos primeiros 8 versículos. Romanos 10, 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá do abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amém. Oremos ao Senhor. Tua palavra, Senhor Deus, é rica e eficaz para salvar os perdidos, para encorajar os abatidos, para transtornar aqueles que estão equivocados na fé e para, Senhor Deus, equilibrar zelo e entendimento. Te pedimos esta noite, Senhor Deus, que entendamos para poder zelar. Que tenhamos, Senhor Deus, apreço pela Tua lei, para que então, Senhor Deus, conhecendo-a, possamos cuidar para que ela seja zelada por nós e pelos da nossa casa. Ensina-nos, Senhor Deus, usa-me para isso e abre os ouvidos espirituais do Teu povo para ouvirem o Teu santo Evangelho. É assim que nós te pedimos, em Cristo nosso Senhor. Amém. Quando uma criança ela tenta demonstrar afeto pelos pais, elas nem sempre fazem da melhor maneira, apesar de terem as melhores intenções. Mas, por exemplo, ele quer fazer uma carta para o pai. Então a criança ela vai reunir os recursos, né? É preciso de um papel, é preciso de uma caneta para poder fazer a carta. Mas como há pouco entendimento, ela vai na pasta de documentos do pai, em um contrato que era valiosíssimo, ela pega e faz uma carta e escreve e faz um coração para o pai e diz: papai, eu te amo. E ela vai com aquele zelo entregar ao pai. E o pai, quando olha, ele entra em desespero, porque era um documento valiosíssimo. É isso que nós fazemos, irmãos, quando nós temos zelo sem entendimento. É como uma criança que deseja demonstrar o amor pelo seu pai e pela sua mãe, mas usam os recursos de maneira equivocada. Quantas vezes, né, você, com amor, com zelo, com carinho, por alguém que você gosta muito, você convida para a sua casa: vamos almoçar lá em casa, vamos jantar lá em casa. E às vezes a gente acaba oferecendo uma coisa que a pessoa não come, não pode comer. É da nossa obrigação fazer um esforço, né, contornar a situação para que fique mais... Porque houve boa vontade, houve dedicação. E as duas partes precisam entender aquilo ali. Mas talvez eu não possa, seja algo que me dê alergia, coisa dessa natureza. Então, houve um carinho, mas faltou o ajuste ali do entendimento. São muitas as situações em que essas questões ocorrem, né? É com uma criança, é com um adulto. Quando nós tentamos demonstrar amor,
zelo, carinho, mas falta ainda a harmonia com o entendimento. O apóstolo Paulo, olhando para os seus compatriotas, os israelitas, mesmo eles sendo inimigos seus, declarados o tempo inteiro, perseguindo Paulo, tentando maltratá-lo, mas no capítulo 9 e no capítulo 10, ele abre a sua carta, né, essas partes da carta, falando bem dos seus inimigos. Se você voltar comigo, capítulo 9, verso 1 diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre nós, Deus bendito eternamente. Amém. Aí você espera, então agora ele vai dar uma aliviada com os judeus. Mas ele, pancada, o capítulo inteiro de pancada nos judeus. Eu amo o meu povo. Eu quero o bem do meu povo. Mas eu não vou deixar de dizer a verdade. Aí capítulo 10, como nós estamos vendo aqui, verso 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. E o que é que vem depois? Afago? Não. Pancada. Mas eles têm zelo sem entendimento. Porque Paulo tinha zelo com entendimento. Ele conhecia o verdadeiro evangelho, que interpreta corretamente a antiga aliança, e depois que ele teve esse conhecimento, irmãos, a perspectiva dele a respeito do judaísmo mudou. Então havia uma tensão no coração de Paulo. Ele amava os judeus, porque eram seus compatriotas, e ele desejava salvação para os judeus. Mas se ele deseja de fato a salvação, o que é que se faz quando se ama alguém e lhe quer o bem? Você diz a verdade. A melhor forma de demonstrar amor por alguém não é afagando o erro, mas é dizendo a verdade em amor. Então ele diz: o meu desejo, a minha oração é que eles se convertam, mas eles estão errados. Você imagina quantas vezes, irmãos, nós não passamos por isso? Parentes, amigos, colegas de trabalho, pessoas que nós temos um certo apreço, e nós amamos de verdade, mas nós vemos aquelas pessoas no erro. E aí, para não ficar clima chato, para não pesar o ambiente, a gente vai e começa a concordar com eles. Eles começam a falar um monte de loucura, e a gente baixa a cabeça e fica incomodado, mas não fala. Porque nós não queremos, de alguma forma, quebrar aquele clima tão bom que estava ali. Em certas ocasiões, dependendo do que está sendo dito, é possível que você releve. Mas quando o assunto é o evangelho, nós não podemos fazer concessões. E justamente por amor àquela pessoa, nós dizemos a verdade. Nós dizemos com respeito, nós dizemos com jeito, sem ira, sem provocação, sem zombaria, sem nos acharmos maiores ou melhores do que aquela pessoa, mas nós dizemos a verdade, porque a única esperança que essa pessoa tem de ser salva. Paulo unia o falar a verdade, o pregar a verdade com a oração. Observe o que ele diz aqui no verso 1. Ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus é para que haja salvação. Então veja só, segundo os nossos catecismos, oração é a apresentação dos nossos desejos a Deus. Isso é oração. Portanto, o fundamento da oração, o conteúdo da oração é o desejo do coração. Matthew Henry diz:
que a alma da oração é o desejo do coração. A alma, a essência, o que é fundamento para a oração é o desejo do coração. Eu não posso orar por uma coisa que eu não desejo no coração. Todas as vezes que eu abro minha boca, oro, mas eu não oro segundo o que está no meu coração, eu não oro verdadeiramente. Por exemplo, eu tenho ódio de uma pessoa, mas é porque está escrito que eu devo orar pelos meus inimigos, então eu oro por ele. Mas eu não tenho desejo que ele se salve. Na verdade, eu estou orando da boca para fora. O meu desejo é que ele se perca. Esta oração não é recebida por Deus. Paulo diz, o desejo verdadeiro do meu coração é que eles se salvem. Só que esse desejo, ele passa a ser o conteúdo da oração. O desejo me leva a orar. Portanto, nós não oramos mais porque temos poucos desejos pelas vidas dos nossos compatriotas, por aqueles que nos cercam. Nós devemos investigar os desejos do nosso coração, para que as nossas orações não sejam vazias. Por outro lado, ter apenas o desejo pelo bem do outro, pela salvação do outro, mas esse desejo não me levar à oração, isso não é verdadeiro desejo. Eu só posso orar pelo que eu desejo verdadeiramente. Mas o que eu desejo verdadeiramente precisa me levar à oração. A alma da oração é o desejo do coração. Mas o verdadeiro desejo do coração produz oração. Nós não oramos por coisas que nós não desejamos. E se oramos, esse tipo de oração não passa de uma oração vazia. O apóstolo diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. De onde Paulo tira isso? Cristo diz, amem os seus inimigos. Aí aqueles que interpretam equivocadamente a palavra de Cristo dizem, então eu não posso ter inimigo, porque se eu tenho que amar, vai ser meu amigo. Porque há uma confusão nesse processo, né? A pessoa acha que amar necessariamente é conviver, ou viver muito próximo, ou ser amigo. Mas o próprio Cristo ensina no mesmo texto, ame os seus inimigos. O que é isso? Ore por eles. Mas você ora para quê? Para que eles continuem prosperando, para que os intentos do coração do teu inimigo prosperem e que eles possam executar os seus planos? É claro que não. Não sejamos tolos, irmãos. Não é para este fim que nós oramos para os nossos inimigos. Mas nós oramos para os nossos inimigos com a finalidade que eles sejam salvos. Que eles se arrependam. Que eles possam perceber que o caminho que estão seguindo é um caminho falso. E quando temos oportunidade, falamos a verdade para eles, mesmo sendo ainda nossos inimigos. O desejo do meu coração e a minha oração a Deus é que eles sejam salvos. Por quê? Paulo responde no verso 2, porque eles dão testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porque eu dou testemunho. Meu irmão, você dar testemunho dos seus amigos é muito bom. Falar bem de quem você gosta é excelente, é fácil. Mas Paulo diz, não, eu não estou dando bom testemunho dos que me amam, mas eu estou falando bem dos que me perseguem. Mais uma vez, de onde Paulo tirou isso? Cristo disse, abençoem os que lhes amaldiçoam. Isto é amar os teus inimigos. Não existe ninguém tão mau que não tenha pelo menos uma qualidade. Não existe ninguém. Veja, não existe ninguém tão bom, que seja digno de crítica o tempo todo. Ou de crítica alguma, aliás. Ninguém é tão bom assim. Por outro lado, ninguém é tão mau que não possa ter reconhecido uma qualidade, uma virtude.
Até Satanás tem algo de bom, irmãos. Até no inferno tem alguma coisa boa. Sabe por quê? Porque quando Satanás executa, cumpre a justiça de Deus, punindo os malfeitores no inferno, ele tem alguma coisa boa nisso, que é executar o juízo de Deus. O inferno, que é o lugar onde o juiz é executado, também tem alguma coisa boa, que é justamente isso, servir o objetivo de Deus de punir. Nós precisamos olhar para os nossos inimigos e reconhecer alguma virtude neles. Porque senão vira briga de político, né? Só politicagem barata, somente as pessoas que estão envolvidas numa politicagem baixa é que não enxergam virtude nenhuma nos seus inimigos. Tudo para eles é ruim. O sujeito acorda e dorme e só faz desgraça. Para o inimigo é assim. Mas nós não somos como os ímpios. Nós oramos pelos nossos inimigos, desejando que eles sejam salvos. E não somente isso, nós oramos e falamos bem daquilo que eles têm de bom, reconhecendo, sendo honestos com a verdade que está clara a todos. Qual era então o bom testemunho que Paulo dava a respeito dos seus inimigos, os judeus? Dou testemunho que tem zelo de Deus. Eles são zelosos. Eles têm um certo temor. E ele está falando isso aqui, não era do judeu comum simplesmente, era do fariseu. O fariseu tem uma coisa de bom, de boa. Ele zelava pela lei. Ele olhava para os preceitos da lei e até com certo temor de fazer alguma coisa que desagradasse a Deus, obviamente pelo motivo errado, nós vamos ver daqui a pouco, mas ele fazia. Quantas pessoas, irmãos, vivem assim? Tem temor a Deus. Porém, como diz o apóstolo Paulo completando, mas sem entendimento. Porque não compreendiam a relação que Cristo trouxe no Novo Testamento para com a lei, eles continuavam guardando a lei segundo a antiga aliança. Mas não só isso. Até segundo a antiga aliança, eles tinham equívocos a respeito da lei desde que o pacto da graça foi implantado. Eles achavam que por seguir a lei, eles seriam salvos. Então o nome disso é zelo sem entendimento. Quantas vezes no nosso meio, irmãos, isso acontece? Você imagina que quando chega ali no período de Páscoa, as igrejas evangélicas que dizem estar servindo o Evangelho de Cristo na Nova Aliança, se reúnem no domingo de Páscoa para comemorar a Páscoa. E a pregação sempre é o verdadeiro sentido da Páscoa. E muitos contradizem o que estão fazendo na pregação, porque dizem a Páscoa da Nova Aliança agora é Cristo. Mas eles celebram a Páscoa. Em alguns lugares, chega-se a celebrar a Páscoa com os elementos da antiga aliança. São trazidos os elementos que foram descritos ali na antiga lei. Porque tem zelo, mas sem entendimento. Em algumas ocasiões, como por exemplo, no aniversário, né, da padroeira da cidade, nós temos aqui uma procissão. Pessoas que saem a pé andando quilômetros. Outros que fizeram promessas e vão de joelhos e chegam com os joelhos estourados no final da procissão. Sabe por quê? Porque temem a Deus. Vocês acham que aquelas pessoas não temem a Deus? Elas temem muito a Deus. Elas têm zelo por Deus. Elas foram apresentadas a uma forma de se relacionar com Deus que exige delas aquilo. Sacrifício, dor, sofrimento. Então, se é assim que Deus quer que eu viva, e eu quero que Deus se agrade de mim, porque eu temo a mão dele, então eu vou fazer isso. É zelo sem entendimento.
Em algum grau, irmãos, nós todos temos um problema assim. Quando, de alguma forma, mesmo como cristãos reformados, nós desejamos sofrer um pouquinho. Tem que ter um sofrimentozinho ali. A pitada da fé tem que ser o sofrimento. Eu tenho que fazer alguma coisa para que verdadeiramente eu me sinta crente. O nome disso é zelo sem entendimento. O apóstolo Paulo vai bater nisso várias vezes durante o texto. Não há nada que você precise fazer para a salvação. Porque todas as vezes que você tenta, você cai no mesmo erro dos judeus. Você está tendo zelo, temor, mas é sem entendimento. Aí ele traz a consequência disso. Veja, verso 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O fundamento dessas tentativas não é coisa boa. É arrogância. É isso que Paulo está dizendo. Desconhecendo a lei. E aqui, veja, o fato do desconhecimento não quer dizer mera ignorância. Porque muitos foram apresentados ao Evangelho genuíno, que nos ensina que nada podemos fazer para sermos salvos, mas rejeitaram o Evangelho. Muitos judeus conheceram Cristo, ouviram pregações da própria boca do Cristo e o rejeitaram. Aí Paulo está dizendo o seguinte: eles não conhecem a justiça de Deus. Aí alguém pode pensar, então é questão de ignorância.